Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Estamos juntos aí, terminando hoje a leitura de Josué. Se você chegou até aqui, leu junto comigo todo o livro de Josué. Então, não esqueça de deixar o seu comentário, escrevendo aí, eu li Josué em 2023, tá certo? Bom, nós vamos ler também o Salmo 106 e Atos capítulo 17. Vamos orar? Senhor nosso Deus, buscamos Tua face, a Tua presença, a Tua ajuda. Queremos Te conhecer mais, queremos conhecer melhor a Tua palavra. Para isso, ó Deus, precisamos do Teu auxílio. Então, ilumina a nossa mente, ó Deus. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: Já estou bem velho, e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas, e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoites nas costas, e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué 24, último capítulo de Josué. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque,
A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerra e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles. Eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgareus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha.
pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Pois bem, terminamos a leitura de Josué. A gente vê nesses 2 últimos capítulos uma despedida. Josué chamando o povo, falando ao povo que não deveria se misturar, se casar com os povos que ainda restavam ali. Ele estabelece novamente uma renovação da aliança, lembrando o povo que eles tinham um Deus, e faz o povo prometer que vai servir o Senhor. E a declaração final aí do versículo 31 é que de fato Israel serviu ao Senhor, porém não para sempre. Serviu ao Senhor durante os dias de Josué, serviu também ao Senhor durante os dias dos anciãos que viveram depois de Josué, mas depois de algum tempo o povo se distanciou novamente do Senhor. Eles aqui declararam: não vamos servir os deuses que os nossos antepassados serviram, não vamos servir os deuses dos egípcios, não vamos servir os deuses dos povos dessa terra, nós vamos servir somente ao Senhor. Porém, depois, a idolatria voltou ao coração deles, e a gente vai ver isso acontecendo, infelizmente, ao longo dos próximos livros. Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me glorie com a tua herança. Pecamos como os nossos pais. Cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores. Nenhum deles escapou. Não creram nas palavras. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã
e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles. As chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido, e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que os havia de arrasar no deserto, e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações. É o que a gente vai ver na sequência, no livro de Juízes e assim por diante. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Olha só como esses salmos têm combinado com o finalzinho do livro de Josué. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus planos, e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém. Aleluia. Terminou aqui o livro 4 dos Salmos. E a partir da próxima leitura vamos inaugurar o livro 5 dos Salmos, que é o último, do Salmo 107 até o Salmo 150. A gente vai ver isso na próxima leitura. E agora, para finalizar a leitura de hoje, vamos para Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. Por 3 sábados, discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo.
essa era a prática de Paulo. Ele chegava nas sinagogas, nas cidades, ele ia direto nas sinagogas e a tarefa dele era basicamente expor e demonstrar o Evangelho, que Cristo era aquele Jesus que havia vivido naqueles últimos anos naquela terra de Israel. Alguns deles, versículo 4, foram persuadidos e se ajuntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasão, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jasão os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasão e os outros. E logo durante a noite, já que eles foram perseguidos, ali na cidade onde estava aqui, Tessalônica, olha só, por 3 sábados, está escrito aqui no versículo 2, por 3 sábados eles estiveram ali, e foi suficiente para plantar a igreja. A gente tem no Novo Testamento 2 cartas que Paulo escreveu a Tessalônica, e essa igreja se torna uma igreja modelo. Que bênção, né? Versículo 10, agora em Bereia, já que eles foram perseguidos em Tessalônica, vão para Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se, obviamente, à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que tornava os crentes de Bereia mais nobres que os de Tessalônica foi a atitude que eles tiveram em relação à palavra. Eles receberam com avidez, eles examinaram as escrituras e o fizeram todos os dias. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então, de Bereia, Paulo vai sozinho para Atenas. E aqui nós veremos uma das cenas, dos momentos mais marcantes na minha avaliação, de Atos. Esse trecho do capítulo 17 é muito marcante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, estava esperando Timóteo e Silas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha só, a ira de Paulo, a revolta de Paulo, como aqui ele vai direcionar essa revolta. Versículo 17. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Ele não parava de falar. Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então eles achavam que Jesus seria um Deus e a ressurreição seria um outro Deus. Para você ver o nível de paganismo e de idolatria que viviam os atenienses. 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no para o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina?
pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Era a rede social da época, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, e aqui começa um discurso muito interessante dele. Veja, ele está num ambiente absolutamente gentílico, ninguém ali tem qualquer conexão com o povo judeu, ele está num areópago, um ambiente de discussões filosóficas, de divindades, etc. E olha como ele se comunica com essas pessoas. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Então os atenienses, eles queriam contemplar ali todos os deuses. Ninguém podia ficar de fora. Então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo fala, é esse Deus que eu estou falando dele. Um Deus que vocês não conhecem. E olha o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha só, que coisa maravilhosa esses versículos 24 e 25. Está falando de Deus. E vem a calhar no dia de hoje, especialmente para a minha experiência de hoje, hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, foi exatamente hoje que eu tive o privilégio, a honra de ir até a construtora com a qual a nossa igreja fechou um contrato para construção de um espaço de culto, de um templo, um galpão, num terreno que nós ganhamos. Por graça de Deus, a gente está conseguindo fazer essa negociação. E esse texto nos ensina que Deus, ele fez o mundo, tudo que existe, ele é Senhor do céu e da terra, e olha só, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não mora dentro de um prédio de alvenaria revestido de concreto. Não. Ele também não é servido por mãos humanas, quer dizer, não são as nossas ofertas que alimentam Deus, ele não precisa de coisa alguma. Pelo contrário, ele é quem dá a vida, quem dá a respiração e tudo mais. Então, o fato de Deus ser quem ele é, e nós sabermos quem é Deus e quais são suas características e sua natureza, não significa que a gente não deva ter um espaço de culto a ele, né? Natural. Faz parte da organização da igreja, né? Da ampliação dos trabalhos e tudo mais. Não é pecado construir um templo. Nem sei se templo é a melhor palavra para isso, né? Mas o que eu quero dizer é que não há nenhum pecado em construir prédios, em construir igrejas, contanto que a gente se lembre sempre: o Deus a quem servimos não mora aqui. E ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. 26. De um só, olha como ele continua a argumentação para pregar o evangelho para eles. Ele está falando de um Deus desconhecido, um Deus que é Senhor, que é Criador, que não mora em lugar nenhum, que não precisa de ninguém. E ele diz no 26, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus organizou os tempos, limite de dias, de meses, de anos, também os limites da habitação, toda a questão geográfica. Deus definiu tudo isso para buscarem a Deus. Se porventura, olha só, tateando, o possam achar.
ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Veja como Paulo conhece até mesmo a poesia dos filósofos gregos. Então ele está dialogando com esse povo, ele está falando, olha, vocês estão próximos de conhecer esse Deus, por quê? Porque vocês vivem no mundo de Deus. Vocês vivem no local onde Deus criou, em tudo que Deus fez. Então, tateando, as pessoas tentam, é como se tentassem buscar Deus, tentar achar Deus. Quando elas estão buscando conhecer a verdade, conhecer a física, conhecer os fenômenos, elas estão tateando em impressões digitais de Deus, porque Deus colocou a mão e fez tudo que está diante dos nossos olhos. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Ele está falando, olha, é um absurdo que nós possamos comparar Deus com metais, com coisas que não, sabe, que não fazem sentido. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, olha só, ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele caminha, vai costurando o raciocínio, vai levando as pessoas a entenderem as coisas, a saberem do que ele está falando, até que ele fala, olha, esse Deus, ele deixou para lá o tempo da ignorância, mas agora ele quer que todos se arrependam e se submetam ao juízo e à salvação que será feito por meio de Jesus. Quando chega nesse ponto, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, o homem que cuidava ali do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Então, esse evangelho que choca, que impacta as mentes, que incomoda, que tira sabe, do conforto as pessoas, esse evangelho, ele também cativa, chama e transforma corações. Esse evangelho é poderoso. Bendito seja o nosso Deus. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.